Aula, pessoal. Então, a gente vai falar, é um tema bastante extenso, na verdade, que a gente vai falar de 4 complicações de cirrose principal na UTI, que é PBE, síndrome hepatorrenal, ACLF, que já é um tema extenso por si só, e de encefalopatia hepática, tá bom? Então, eu vou bem rapidinho algumas partes aí. Então, basicamente, a doença hepática crônica avançada, né, tem algumas complicações principais, a gente vai se reter a essas que eu falei, né, mas, obviamente, a gente conhece outras complicações que são comuns, né, hemorragia digestiva alta, ascite por si só, outras coisas menos comuns, mas hipertensão porta pulmonar, síndrome hepatopulmonar, hidrotórax, enfim. Vou passar isso. Beleza. Então, é uma aula aqueles temas que eu já falei. Pode passar também. A gente vai abordar. Então, a gente vai começar falando de encefalopatia hepática, né? E a definição é de uma encefalopatia aguda, normalmente, causada por uma disfunção hepática ou um desvio porto-sistêmico, que é comum nesses pacientes também, e aí você pula a via hepática de metabolização, né? O principal mecanismo é da amônia, eu vou falar para vocês, tem outros mecanismos bem complexos da fisiopatologia, e ela tem um amplo espectro, né? Então, ela é espectral, ela pode vir desde alterações psiquiátricas, essa classificação entre A, B e C. O A é quando a encefalopatia hepática é causada por uma causa aguda, uma insuficiência hepática aguda, que as meninas encefalopatia hepática, a pessoa não recupera o nível neurológico basal dela, a gente fala de encefalopatia hepática persistente. Tá? Isso tem implicação prognóstica, principalmente, tá? E a persistente também é dividida nos graus, tá? Que é pelo Westhaven, que a gente vê também, tá? E episódica também a gente vê pelo Westhaven. Tá, então essa é a primeira classificação que a gente tem de acordo com a causa base, se é aguda, shunt ou se é por uma cirrose. E aí tem a classificação de Westhaven a gente conhece bem, né? A gente aprende na faculdade e tal, é bem falada mesmo, tá? Que ela vai do grau 0 ao grau 4. O grau 0 do Westhaven, você só pega em teste neuropsicomotor, então neuropsicológico, alguns testes específicos que tem um monte de teste, uma porrada de teste mesmo que dá para fazer. E isso é ambulatorial, né? O grau 1 é até difícil de delimitar, a gente aprende muito que é aquela alteração, né, do padrão do sono, né, que a pessoa altera o padrão do sono, mas tem outras complicações que pode ter também. Então, a pessoa pode ter um nível de consciência um pouquinho diminuído em relação ao basal dela também. Então, vocês podem ver que a classificação então tem essa classificação Overt e a classificação de Covert, que vai até o grau 1 de Westhaven, tá? Aí eu vou falar um pouco de fisiopatologia. E a primeira coisa que a gente fala de fisiopatologia, principalmente da amônia, que é o mecanismo que ele é mais descrito, tá? Tem vários mecanismos que eu vou colocar no outro slide também, mas esse é mais importante porque os tratamentos são todos praticamente baseados nessa fisiopatologia, tá? Então, a amônia, só lembrando, ela é um produto do metabolismo de proteínas, tá?
Dosar amônia está melhor estabelecido no ALF, mais que é aguda, né, que é a homeopatite fulminante, só que no ACLF está surgindo bastante evidência. Lembra que o ACLF é uma coisa teoricamente nova na medicina, um negócio que a gente tem uns 10 anos aí que a gente tem descrito, né? Então, no ACLF é melhor do que uma cirrose compensada, aparentemente, tá? Para ver prognóstico. Os níveis muito altos não têm relação direta com o grau da encefalopatia. Isso, principalmente, eu estou falando da cirrose, tá? Então, se dosar amônia lá 20 de 100, não significa que o cara vai ter um grau 4 de Westhaven, por exemplo. Então, não existe essa correlação direta. No ACLF também parece um pouco melhor essa correlação, mas ainda também não é bem estabelecido na literatura, tá? E aí o valor prognóstico é isso que eu falei, né? No ACLF parece que também tem um valor prognóstico que a gente está estudando ainda, tá? Na cirrose compensada, nem tanto. E isso aqui eu grifei que é o mais importante para ela. A gente vai dosar a amônia e a gente sabe que ela tem um alto valor preditivo negativo. Então, provavelmente, se você dosar a amônia e ela vier num nível normal, baixo, a causa daquele distúrbio neurológico agudo da pessoa é outro que a gente tem que procurar que não a encefalopatia hepática, tá? Aí, mais da amônia, né? Então, isso daqui são os dois principais ciclos da amônia, que é o ciclo da ureia, que acontece no fígado, tá? Então, basicamente, a amônia, ela é convertida em ureia, né? E depois a gente vai excretar. E esse daqui é o ciclo da glutamina sintase. Então, a amônia conjuga com glutamato e é transformada em glutamina. Isso acontece no músculo, sistema nervoso central, e também é importante para a gente ver nos próximos slides. Tá, esse slide aqui, basicamente, então aqui está aquele ciclo da ureia, que eu mostrei, então acontece no fígado, né? Então a amônia, o NH4, é convertido em ureia, através do ciclo da ureia, e tem a glutamina sintase. Aí vocês podem ver que tem vários órgãos que participam, principalmente sistema nervoso central e músculo. Isso aqui é bem importante, por quê? Porque antigamente, eu acho que antigamente tem uns antigos que falam que a gente dava menos proteína para o cara com encefalopatia hepática, pensando que a amônia é metabolismo proteico, você vai produzir mais amônia, você vai fazer encefalopatia. Tem um sentido fisiológico nisso, né? Só que foi visto que você piora, muito provavelmente por conta disso aqui, né? No músculo você acaba convertendo a amônia em glutamina, que é a glutamina sintase. Então tem implicação aí na clínica. Hoje a gente até dá mais proteína, talvez, para o paciente cirrótico, antigamente, tá? E aqui é como que a amônia é formada, principalmente por bactérias, né, do trato gastrointestinal. Então ela é transformada é a via contrária, né? A glutaminase quebra a glutamina, transforma em glutamato e amônia, tá? Beleza. E aí, assim, esse slide aqui tem muita coisa. Vocês podem ver que aqui tá a hiperamonemia, que é o mecanismo que a gente tem mais estudado, mas tem muita coisa que pode desencadear uma encefalopatia hepática. Você tem principalmente, o mecanismo principal, uma permeabilidade maior da barreira hematoencefálica, né? E a amônia, ela cruza a barreira hematoencefálica, mas você acaba cruzando mais coisas aqui. E também tem algumas implicações do metabolismo hepático. Aí eu vou destacar algumas coisas que é importante. Aqui eu falei da sarcopenia, que é aquilo que eu falei, você perde músculo, você transforma menos amônia em glutamato, né? Em glutamina, desculpa. E aí outros mecanismos interessantes, que eu achei interessantes a gente saber, que quando eu estudei eu não sabia. Por exemplo, a gente tem o manganês, que é um metal que a gente tem, que é um cofator de várias reações enzimáticas. Ele também tem um metabolismo hepático, ele acumula, e normalmente ele acumula núcleo pálido, gânglios da base, e pode ter os sintomas extrapiramidais, que a gente vê em alguns casos de encefalopatia hepática por ele, tá? E aí, isso aqui é interessante por quê? Então, o que acontece? Você tem amônia, lembra da glutamina sintase? Lá você transforma ela em glutamato. O glutamato, ele tem um poder osmótico muito forte. Então, você puxa água para dentro dos seus astrócitos, você aumenta o tônus GABAérgico, você tem disfunção neuronal e você tem os sinais de encefalopatia hepática. Só que esse lado aqui é interessante também, porque com o tempo você vai piorando o clearance cerebral, aumentando esse tônus GABAérgico e você ativa o mecanismo de senescência e morte cerebral. E aí você leva a reversibilidade. Então tem muitos casos de encefalopatia hepática, principalmente naquela que é persistente ou recorrente, que a gente faz o transplante hepático e o paciente ainda tem déficit neurológico pós, né? É por isso. Então você não consegue recuperar. Por isso que é importante a gente tratar cedo, tá? Aí falar um pouquinho do diagnóstico. Então, basicamente, o diagnóstico, você vai ver se faz sentido, se o cara tem uma insuficiência hepática que é grave o bastante para causar
para causar uma encefalopatia hepática, né? Vai considerar se ele tem algum shunt de portes sistêmicos, né? Principalmente no chá de Puglia, que é um paciente mais que tem uma insuficiência hepática mais leve, né? E ele pode ter outro mecanismo, que é aquele mecanismo tipo B, que eu falei, não. E vai ver os níveis de amônia. Se normal, você tem que procurar outras coisas. Se alto, pode ser ou pode não ser, tá? E aí, a gente sempre tem que lembrar de descartar outras coisas, principalmente abstinência alcoólica, porque esses pacientes têm muita sobreposição, né, com essa síndrome, né? Aqui no Brasil ainda é a principal causa de cirrose, tá? Doenças psiquiátricas também tem muita sobreposição. Drogas, distúrbios hidroeletrolíticos, enfim, aquelas coisas que a gente já procura, né? Descartar outras, sem procurar outras causas, tá? Tá, aí agora eu vou começar já a falar um pouco do tratamento, né? Aí o tratamento envolve tudo aquilo que fala, a glutamina sintase, que é o que faz o clearance da amônia, e a excreção de amônia e o ciclo da ureia também. Então, no tratamento vai entrar muita coisa. Então, o que a gente conhece mais de tratamento? É a lactulose, que eu vou explicar um pouco melhor, é a rifaximina. Por quê? Porque a rifaximina é um antibiótico que vai mudar um pouco a microbiota intestinal. Eu vou explicar um pouco mais à frente. A lactulose vai aumentar o trânsito e tem outros efeitos também. E aí vocês veem que tem algumas outras coisas. No Brasil, o que eu achei que tem é essa L-ornitina, L-aspartato, que é o Ipamers, que basicamente é um aminoácido que ativa o ciclo da ureia. Então, você aumenta o ciclo da ureia para aumentar o clearance de amônia. Esse é o mecanismo principal dele. E aí tem outras coisas, por exemplo, reposição de albumina, porque a albumina a gente sabe hoje que tem alguns outros efeitos, né? Que não só o poder osmótico dela, né, tem alguns efeitos imunomoduladores, tudo. Diálise com albumina, tal. Tem aminoácidos de cadeia leve, por quê? Porque aí você aumenta de cadeias ramificadas, desculpa, que você aumentaria a sua síntese proteica, então você desviaria a via para o outro lado também, tá bom? Mas eu vou falar só do que tem mais evidência mesmo, tá? Então, a lactulose, o mecanismo dela é principal. Por que a lactulose? Porque a gente fala assim, o paciente com encefalopatia hepática tem que evacuar 3 vezes por dia, 1 vez por período, né? Sempre tem essa frase, né? E aí você pode dar qualquer laxativo, o laxativo vai ter um efeito, porque você vai aumentar a excreção de amônia no trato gastrointestinal. Só que a lactulose, ela tem outro mecanismo também, que é o mais importante. Então, por isso que ele é o laxativo de escolha. Então, a lactulose é um sacarídeo não absorvível, né? E no trato gastrointestinal, ela é convertida pelas bactérias do trato gastrointestinal em ácido lático. Isso diminui o pH, deixa mais ácido o meio e transforma a amônia no íon de amônia. E o íon é menos absorvível do que o gás amônia. Então, o gás amônia é mais absorvível. Então, tem esse outro mecanismo também. Por isso que ela é o laxativo de escolha, tá? Então, ela desloca essa reação no sentido do íon. Também tem o efeito do aumento da motilidade intestinal, que aí é um pouco laxativo, né, que também aumenta o clearance da amônia, né, e por isso que ele é o que a gente tem de escolha e é o que a gente tem mais evidência mesmo na literatura, que tem mais estudo, tá? Acho que não passou. Tá. Eu vou falar da rifaximina, que é um antibiótico de amplo espectro, ele cobre gram positivo e gram negativo, anaeróbio, só que ele tem baixa absorção sistêmica, então tem 4% de absorção sistêmica. Então, ele é um modulador microbiota intestinal. Então, tem algumas bactérias, principalmente Klebsiella e coli, que aumentam a produção de amônia, tá? Então, teoricamente, você tem um efeito imunomodulador ali também de controle da microbiota, e aí você diminui a sua produção de amônia, tá? E diminui também a translocação bacteriana. Ele também tem alguns estudos mais associado à lactulose do que sozinho. Tá. Aí, como que a gente trata, então? Se for confirmado aquilo que a gente já faz, né, via aérea, tudo, se grau 3 ou 4, eles recomendam admitir na UTI, então o cara está sonolento, letárgico, né? O tratamento, em geral, não vou falar, né, aquilo que a gente faz na UTI, né? E aí, o tratamento que ele recomenda, lactulose, a rifaximina, foi o que eu falei, e a embolização de shunt porte sistêmico, se você tiver evidência de um shunt, tá? O resto é tudo perfumaria, como o pessoal vai falar, porque o resto a gente não tem muita evidência, mas faz sentido fisiológico, tem alguns estudos pequenos que tem algum benefício, tá? Que são os aminoácidos de cadeia ramificada, polietileno glicol, que é outro laxativo, tá? Que tem evidência também, tá? Até comparando com a lactulose, até alguns estudos até mostraram que pode ser até melhor, e os aminoácidos para você converter a amônia em ureia, beleza? Aí, falando da profilaxia primária, então, a pessoa que não teve, a pessoa que tem só insuficiência hepática,
o que tem evidência é lactulose. Aí tem estudos que dão probióticos, tem estudos que dão rifaximina, só que é tudo estudo observacional, prospectivo, acho que não tem nenhum ensaio clínico randomizado grande, se for alguma coisa muito unicêntrica, tá? E profilaxia secundária, o pessoal está recomendando já a rifaximina, e ela tem mais evidência quando a encefalopatia hepática recorrente, que é aquela que eu falei que recorre em menos de 6 meses entre um episódio e outro, tá? Então já tem algumas indicações até de guideline para associar as duas. E também tem alguns probióticos que podem ajudar nessa modulação da flora intestinal. Beleza, aí passando já para o próximo tema, que é da PBE. Vocês querem perguntar alguma coisa? Que é muita coisa, né? Passando para o próximo tema, que é a PBE, tá? Então, a PBE é um pouco mais rápido para falar. Então, o mecanismo dela, basicamente, você tem hipertensão portal. Normalmente, você tem um hipercrescimento bacteriano. Você tem uma translocação dessas bactérias para alguns linfonodos mesentéricos e elas acabam caindo no líquido acítico, né? Elas podem cair direto no líquido acítico ou elas podem vir via corrente sanguínea também, tá? E aí, depois eu vou explicar a diferença de uma para outra aqui nos próximos slides. Os sintomas... Vocês podem ver que nada é muito bom. Febre é o mais sensível. 70% dos pacientes, mais ou menos, têm febre, mas nada é muito bom. Então, a gente acaba tendo que ter uma alta suspeita clínica mesmo e somando os sintomas clínicos para a gente fazer o diagnóstico, tá? E aí, as definições. Então, tem a definição de ascite neutrofílica, é quando você funciona o líquido acítico e você tem mais 250 neutrófilos, só que a cultura vem negativa. A bacteriacite tem uma cultura positiva e tem polimorfo nuclear menor que 250. E a PBE que a gente conhece, maior que 250, com uma cultura positiva. Tá? Isso tem implicação no diagnóstico, no tratamento também. Os organismos mais comuns, E. coli é o mais comum, mas aí tem Klebsiella, outros streptococcus, enfim. Certo. E aí, falando do tratamento. O tratamento de escolha pelos guidelines é cefalosporina de terceira geração, que obriga todas aquelas bactérias, tá? Se nosocomial, eles indicam tazocin-van, tá? E albumina, quando a gente dá albumina para esses pacientes, se ele tem um sinal de deterioração renal, eles recomendam dar albumina, tá? Então, basicamente, se é um paciente com PBE e com alguma disfunção renal, a gente dá albumina, isso aqui acho que não precisa decorar. A albumina, como a gente dá 1,5 gramas por quilo no D1 e no D3 você dá 1 grama por quilo, tá? Isso aqui é para que serve isso aqui? Para prevenção de uma progressão de uma hepatorrenal, de uma progressão da doença renal. Para isso que a gente dá. E o beta-bloqueador, se o paciente usa, você vai manter, não precisa descontinuar. Isso é uma recomendação, acho que nova do guideline, antigamente eles mandavam retirar. E só deve ser descontinuado se o paciente está hipotenso, né? Por motivos mais óbvios mesmo. Aí o fluxograma mesmo, né? Você vai fazer o diferencial. Se tiver maior que 250, você vai começar o tratamento empírico. Vai começar o tratamento empírico, vai ver se o paciente tem aqueles critérios de indicação de albumina. Se a cultura for positiva, você vai confirmar, você vai continuar tratando por 5 dias. Se for negativa, você vai continuar tratando por 5 dias também, é o que eles recomendam. Então, tanto a ascite neutrofílica quanto a PBE, eles recomendam tratar da mesma forma, basicamente. A diferença é que aqui você vai ver um antibiograma e você vai estreitar o seu, né, você vai estreitar o seu tratamento de acordo com o antibiograma. Agora, se a contagem for menor que 250 e a pessoa tiver sinais, sintomas, isso é interessante. Eles falam para começar o tratamento mesmo assim, tá? Mesmo se com neutrófilos menor que 250. Daí você vai ver a cultura. A cultura é positiva? Se não, aí você não dá antibiótico. Então, menor que 250, a cultura é negativa, beleza. Aqui você já começou o tratamento. Se for uma bacteriacite, eles recomendam você repetir a paracentese para ver se cresce alguma coisa na cultura. Repetir uns 2 dias depois de você iniciar esse tratamento empírico, tá? Aí eu vou falar da profilaxia secundária. Então, o paciente que teve PVE, eles recomendam fluoroquinolona ou Bactrim. E na profilaxia primária, recomendo alguns casos, principalmente HDA, tá? E esses critérios aqui da albumina, mais algum outro critério, né? Uma disfunção renal, um sódio muito baixo, bilirrubina alta. Eles viram que isso aqui tem mais risco de infectar, como profilaxia primária, né? Ou um paciente que já tem um charge maior que 9, mais grave. Beleza? Aí aqui é só uma tabela disso, né? Então, se a pessoa já teve um episódio, então aqui profilaxia secundária, cipro, não, a fluoroquinolona, pode dar Bactrim também.
Para profilaxia primária, para pacientes com cirrose avançada, né, que é aqueles critérios que eu mostrei, né, principalmente disfunção renal, Child 9, enfim, você também dá fluoquinolona, isso, esses critérios aqui embaixo, que são os mesmos do outro slide lá. E se você tiver uma hemorragia gastrointestinal aguda, porque é um fator de risco muito grande para PBE, você começa ceftriaxone e depois você pode ver se você vai transicionar a via oral, tá bom? Então, o HDA eles recomendam o tratamento como profilático também. Acho que agora é você, Álvaro. Dá continuidade aqui, como que passa aqui? Bom, então, falando agora sobre outra complicação que acontece até com certa frequência no cirrótico, seria a síndrome hepatorenal. Grande parte dos pacientes cirróticos já chegam... Vamos aqui botar. Grande parte dos cirróticos que são admitidos em UTI, eles já vão chegar para a gente com injúria renal aguda ou em risco de evoluir para injúria renal aguda na internação. Grande parte deles vai ter um componente pré-renal e, na realidade, esse componente pré-renal é dividido em volume responsiva e a casuística varia para todas essas classificações, tá? E são derivadas principalmente de estudos de coorte. Uma boa parte é volume responsiva, uma outra boa parte é síndrome hepatorrenal. Inclusive, a gente vai ver que houve mudança de critério e esses critérios estão mais sensíveis para o diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Então, é esperado que a estatística de síndrome hepatorrenal aumente nos próximos anos com esses critérios. Uma outra parte é quando a injúria renal aguda já evoluiu a ponto de necrose tubular aguda ou ela tem uma outra etiologia para uma NTA isquêmica ou mesmo tóxica, como sepsis ou choque nefrotóxicos, que não é infrequente na realidade. Já as demais, elas respondem por uma minoria de causas, glomerulonefrite, vasculites, principalmente associadas a vírus B e C, vasculites associadas a ANCA, etc. E o síndrome hepatorrenal propriamente dito é um fenótipo que acontece quando o paciente tem um ascite clinicamente significativo. Na realidade, a fisiopatologia da síndrome hepatorrenal deriva das mesmas alterações que fez com que o paciente tivesse ascite. Na realidade, a ascite é algo mais precoce do que a síndrome hepatorrenal dentro de uma mesma fisiopatologia, que é vasodilatação esplâncnica, roubo de fluxo do rim, extravasamento para a cavidade peritoneal, que ocorre por redução da perfusão renal, então associada a processo fisiopatológico específico da doença hepática avançada e da hipertensão portal. Ela é um contínuo da hipertensão portal. Você tem ascite, vai ter engurgitamento de vasos colaterais e varizes, gastropatia hipertensiva, e num contínuo disso você vai passar a perfundir mal esse rim, e aí você vai fazer síndrome hepatorrenal. Você tem as alterações de perfusão renal do paciente cirrótico e a hipertensão portal. Não são a mesma coisa porque tem outras alterações que eu vou já comentar. Você evolui com ascite em determinado momento, ascite refratária, ou mesmo ascite ascite recorrente, né, que o paciente interna várias vezes, e em determinado momento ele pode evoluir, então, com síndrome hepatorrenal, que você faz o diagnóstico descartando as demais causas, eliminando nefrotóxicos. Geralmente o pessoal suspende beta-bloqueador nesse contexto de síndrome hepatorrenal, não precisa, como o Rafa falou, no contexto de PBE necessariamente mais, e o status volêmico está adequado à ressuscitação se necessário. Isso é uma mudança importante dos últimos critérios, inclusive. O painel do ICA 2023, ele mudou o nome, antes era tipo 1 e tipo 2, para aquela que estava mais relacionada a um processo agudo e a crônica tipo 2. Agora é síndrome hepatorrenal, injúria renal aguda, doença renal aguda e doença renal crônica. Doença renal aguda é aquela creatinina, aquela função renal que se manteve ruim após aquele período de injúria renal aguda, mas ainda não fecha critério. Então é um intermédio. Esse intermédio, inclusive, também já tem, a CADIGO também já define isso para a situação em geral, não só para a síndrome hepatorrenal. E houve também um alinhamento da definição. Antes, quando você tinha uma IRA no cirrótico, você nem classificava como CADIGO, você botava ICA-AC, porque era a injúria renal aguda da classificação ICA. E agora houve um alinhamento para a definição da CADIGO, você pode usar, em tese, o CADIGO para definir a injúria renal aguda nesses casos, inclusive no caso de hepatorrenal especificamente.
E aí ela deve ser considerada em todo paciente que tem cirrose, ascite e injúria renal. Isso aqui que é o mais interessante dos novos critérios. Em pacientes nos quais o status volêmico é considerado adequado, a menos que haja um diagnóstico claro para ir como sepse, por exemplo, ou algum outro diagnóstico. Não é recomendado mais de rotina você fazer a albumina, aquela albumina que a gente faz 1 grama quilo por 48 horas. Não é mais recomendação de rotina. Você pode acessar status volêmico e você pode considerar sim a albumina. Eles recomendam, inclusive, que o tempo para avaliação desse status volêmico e da resposta seja 24 horas. Pode ser 48 ainda, mas eles passaram a recomendar que esse tempo seja antecipado. E aí, se você tem sobreposição de outras causas e você tem suspeita, tem uma suspeita forte de síndrome hepatorrenal, você estaria respaldado a começar a tratar como síndrome hepatorrenal. A fisiopatologia, então, a principal coisa é vasodilatação esplâncnica e sistêmica, decorrente de várias causas aqui, sepse, peritonite bacteriana espontânea, vasodilatação, o sangramento também do cirrótico, que o cirrótico apresenta nas suas complicações. E uma outra coisa que entraria também contribuindo para tudo, que a gente tem que ficar atento, e às vezes a gente até deixa um pouco passar, é a cardiomiopatia do cirrótico, que também pode fazer baixo débito, e hipoperfusão renal. Todas essas vão culminar com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, retenção hidrossalina e perda de volume arterial efetivo com baixa perfusão renal e injúria renal aguda. E aí o diagnóstico mudou, só voltando, então, cirrose com ascite, porque ela é um contínuo da fisiopatologia da hipertensão portal. O aumento da creatinina é semelhante àqueles critérios da KDIGO mesmo. Dentro de 24 horas, eles colocam, não mais necessariamente 48 horas, com ressuscitação volêmica adequada, quando clinicamente indicado. Isso aqui é importante porque, geralmente, a gente tinha meio que um cuidado de fazer sempre, praticamente sempre. Presumir que era pré-renal e já fazia albumina pensando que era pré-renal. Às vezes não respondia albumina, a gente tratava como síndrome hepatorrenal. Não necessariamente. Se você acessou o status volêmico do paciente, tem mais certeza de que não é esse o problema, não é uma pré-renal volume responsiva, você não precisa tentar expandir necessariamente para dizer que é hepatorrenal. E aí você também, se tiver uma injúria renal aguda, cirrose, doença hepática avançada, ascite, e não tem uma explicação clara, é prudente considerar que possa ser hepatorrenal sim, e você tratar como. Esse artigo é interessante porque eu falei que você pode indicar ou não a ressuscitação volêmica a depender do status volêmico da avaliação. E o POCUS, hoje em dia, poderia entrar nisso aí, inclusive meio que fenotipando. Esse artigo traz uma fenotipagem do POCUS, do perfil que esse paciente vai apresentar de pressão de enchimento e débito, e você pode classificar ele na síndrome hepatorrenal propriamente dita ou fazer um diagnóstico diferencial quando tem influência cardíaca e síndrome compartimental abdominal, ou mesmo um quadro de hipovolemia, que seria a ira responsiva a volume. Você faria todas essas janelas, também você poderia acessar a própria ascite para ter certeza da ascite que o paciente tem. Você poderia associar ultrassom de trato urinário para excluir causa obstrutiva, e você faria ultrassom pulmonar e ultrassom pulmonar, o Vexus, você pode estender o Vexus para acessar a pressão de enchimento à direita, e, mais importante, o cardíaco para você ter acesso à pressão de enchimento e débito. Então, responsivo a volume, se você visse pressão de enchimento baixa, volume sistólico baixo, débito cardíaco baixo, isso fala muito a favor de uma hipovolemia, provavelmente esse paciente é responsivo a volume, você faria um trial de albumina nele. O não responsivo, ele pode ser aquele paciente tipicamente mal distribuído, que a gente chama, que ele chamou de redistributivo, que o paciente tem pressões de enchimento baixas, mas aí você vai ver a função está até hiperdinâmica às vezes, mas o débito é bom, o débito é normal a alto. Isso fala contra que haja um componente pré-renal de hipovolemia importante, e aí você não necessariamente precisaria fazer a albumina daí. Você pode até fazer um trial, mas fala contra um pouco a hipovolemia. E a síndrome compartimental abdominal, é interessante ver que você veria uma pressão de enchimento do lado direito baixa, com a cava pequena, mas mesmo na cava pequena você tem um colapso reduzido. E ele destaca o fato de que às vezes você faz paracentese
e daí o colapso e o calibre da cava poderiam aumentar diante de uma síndrome compartimental abdominal. Então, nesses casos, é interessante você triar aí com a pressão intraabdominal para ver se não é isso que está acontecendo. E a hepatocardiorrenal, um fenótipo que ele chamou também, seria basicamente um paciente que tem cardiomiopatia cirrótica e ele tem um débito baixo, só que ao invés de um débito baixo com pressão de enchimento baixas também, que seria a hipovolemia, que é a causa bem frequente, você veria aumento das pressões de enchimento. Então, você poderia acessar a função cardíaca e ver se não é, cardiomiopatia cirrótica. Beleza, e o manejo? O manejo é feito com vasoconstrição esplâncnica, e a gente está atuando justamente na fisiopatologia, no principal componente que gera a síndrome hepatorrenal, e a albumina EV, com avaliação seriada de status volêmico. Tem trial que já tentou definir, inclusive, dose, regime da administração dessa albumina, mas na realidade não se sabe muito bem, e é mesmo que julgamento clínico como que você vai fazer essa albumina. Primeira escolha, ele traz como terlipressina, e a alternativa é noradrenalina ou a associação de midodrine com octreotide. Midodrine é um vasoconstritor via oral, inclusive, é um vasopressor via oral. E na UTI, você poderia fazer, principalmente na UTI que você tem mais como fazer isso, você poderia fazer de forma contínua ou intermitente. Aqui a gente tem feito de forma intermitente, mais por praticidade, mas a princípio não houve desfecho duro que reduziu com contínuo, tem esse trial mais importante na hepatology, mas parece que teve menos efeito adverso com a eficácia equivalente. E a noradrenalina teve um efeito comparativo até que quase equivalente em vários estudos, mas assim, parece que um ou outro estudo tem exceção. Como a evidência é mais robusta para a terlipressina, ela ainda permanece como primeira escolha nesses casos. Só que ela tem algumas contraindicações, que a gente até não se atenta muito, às vezes, na hora de prescrever. Vou já falar. Você pode aumentar a dose da terlipressina a cada 24 horas se a creatinina não reduzir 25%, claro, considerando o diagnóstico de síndrome hepatorrenal. E aí, se não reduziu, aliás, se reduziu para a margem de 0,3 do basal, ou seja, está dentro do basal, ou o paciente fez algum efeito adverso grave, não teve melhora, precisou dialisar, ou chegou no máximo de 14 dias, que é meio que o trial para a síndrome hepatorrenal definido, de 14 dias, você pode descontinuar a terapia. E aí aqui são contraindicações. Ela pode fazer um pouco de hipoxemia, terlipressina, e piorar sintoma respiratório. Se o paciente tem doença aterosclerótica, ela aumenta o risco de alguns efeitos adversos, inclusive síndrome coronariana aguda. E aí algumas são relativas. Essa aqui é muito importante. E eu não sabia, até ler aqui. O ACLF grau 3, ele sugere que terlipressina pode ser prejudicial por aumentar alguns outros riscos associados a outras disfunções e piorar o ACLF, e aí vou já falar do que se trata isso. E bilirrubina acima de 10 também. E alguns pacientes parecem se beneficiar mais da terlipressina do que outros, mesmo tendo todos os critérios. Alguns pacientes, inclusive, pacientes com ACLF até grau 2, o paciente com hepatite alcoólica, o paciente com cirrose de outras causas, eles parecem responder melhor e ter menos chance de falhar o tratamento. Agora, outros, por exemplo, o próprio ACLF grau 3, os pacientes com doença aterosclerótica, pacientes hipoxêmicos, que são aquelas contraindicações que a gente comentou, eles também têm menos chance de responder. Então, você faria uma terapia que o paciente tem menos chance de responder, com mais evento adverso. Mais efeito adverso, quer dizer. Então, nesses pacientes, o benefício é menor. E aí a gente vem para a definição de ACLF. A definição de ACLF atual, ela ainda é complicada, não é consenso na literatura uma definição só de ACLF. A tradução ao pé da letra de ACLF seria insuficiência hepática crônica agudizada. Você pode entender que é um paciente que é cirrótico, uma doença hepática crônica, que piorou da função hepática especificamente. Mas pela definição técnica de ACLF, isso não é verdade. Você pode ter ACLF por critérios e não ter disfunção hepática aguda. Isso é uma coisa que é um pouco contraintuitiva. A mais aceita é da Sociedade Europeia, que consiste na descompensação aguda com disfunção orgânica. Esse é o centro da definição do ACLF, e eles definiram, isso aqui foi muito de consenso entre especialistas, definir um grupo assim de mortalidade de 15%.
E a descompensação aguda já são essas complicações que a gente está falando aqui na aula. E aí você poderia definir as disfunções orgânicas, critérios para a CLF através de um score específico para o paciente com doença hepática crônica, que é o CLIF-SOFA, ou a versão simplificada, que é o CLIF-OF, que é o que mais a gente usa atualmente. Eu entendi melhor o ACLF quando eu fiz um paralelo com outras condições e situações de medicina intensiva. Por exemplo, você trata a pneumonia de uma maneira, você trata abscesso pulmonar de outra maneira, e você trata síndrome de desconforto respiratório de outra maneira. O paciente está internado com pneumonia, mas um tem pneumonia, o outro tem pneumonia com síndrome de desconforto respiratório. Além da gravidade, é claro, você vai fazer algumas intervenções que são específicas para síndrome de desconforto respiratório. E ele pode ter síndrome de desconforto respiratório sem ter pneumonia, por outra etiologia. Ou seja, a gente tem uma doença aguda ou crônica com agudização, gerando uma síndrome clínica específica, que aí os especialistas chegaram, gente, esse paciente vai mal, tem uma mortalidade maior, a gente tem que definir critério melhor para esse paciente, para a gente poder estudar melhor e intervir melhor. Então, é um paciente que tem maior mortalidade, a gente pode traçar trials e terapêutica específica para ele. Síndrome de desconforto entraria aqui. A própria sepsis, por exemplo, pielonefrite é uma coisa, pielonefrite complicada é outra, e sepsis de foco urinário é outra. Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio para o cirrótico. Aqui foi o exemplo que eu dei de síndrome de desconforto, que é um diagnóstico sindrômico, tem os critérios bem definidos, você estratifica o risco e consegue formar um prognóstico que tem terapêutica específica. A CLF é a mesma coisa, você tem uma cirrose compensada ou descompensada, uma outra coisa é a CLF. A gente define uma síndrome clínica específica para estudar melhor e tomar melhor decisão em UTI. E as definições elas vão convergir para isso. É um paciente com doença hepática crônica avançada que descompensou e está fazendo disfunção de órgãos extrahepáticos. Como eu vou caracterizar essas disfunções? Pelo aquele score que eu falei especificamente. Tem critérios e objetivos para isso. É sindrômico, potencialmente reversível, e é muito importante para a tomada de decisão. Aqui na nossa TI a gente teve muita já tomada de decisão em relação à CLF. Uma das principais é se liga na contínua ou não. Porque vai muito do prognóstico e a gente tem um recurso limitado. Então, é muito importante você prognosticar corretamente. Porque, às vezes, já passei um caso na G4, não lembro se foi contigo, que tinha até um jovem que faleceu, que ficava ali naquele leito, que foi namorado, o filho veio ele um dia. Não sei se tu vai lembrar. Mas, de qualquer maneira, tinham 2 ACLF na UTI, tinha uma que estava na contínua, estava até progredindo um pouco com melhora, e esse outro era um pouco mais grave e a reversibilidade era diferente. Então, a gente conseguia prognosticar e indicar terapia para quem a gente tinha reversibilidade. Ou mesmo definir cuidado paliativo. É a mesma coisa de descompensação aguda de cirrose? Não. Descompensação aguda é uma coisa pré-ACLF, que pode estar estável se o paciente tem uma descompensação única ali, pode ser tratada eventualmente até em enfermaria. O paciente fez uma hemorragia digestiva de baixo volume, internou, fez uma endoscopia, tratou, beleza. Está instável, gerando muita hospitalização ou em risco para a CLF. É simplesmente sepse no paciente cirrótico? Não. Inclusive, grande parte dos precipitantes nem é infeccioso. Infecção é só uma parte dos precipitantes. Então, por exemplo, você tem hepatite alcoólica grave, você tem encefalopatia tóxico-metabólica precipitando. As outras descompensações da cirrose, às vezes ascite, PBE, hemorragia digestiva. Então, você tem um precipitante que não necessariamente é infeccioso, vai fazer essas disfunções. Fisiopatologia, esses pacientes eles fazem uma disfunção imune, de imunidade inata e adquirida, com inflamação sistêmica e desbalanço metabólico. Inclusive, eles têm alteração do eixo intestino-fígado e risco de translocação aumentado por conta dessas alterações. E as infecções bacterianas, apesar de não ser o único precipitante, elas são um fator importante no Canonic, que foi... O Canonic está para o ACLF como o Shock Study está para o choque cardiogênico. É uma coorte grande que é meio que assim, um dossiê dos desfechos, precipitantes e baseline desses pacientes com ACLF. E 1/3 dos pacientes, o fator precipitante foi infecção bacteriana. Os mais comuns foram PBE e pneumonia, e também são complicações comuns. Às vezes o paciente interna com ACLF não está infectado, mas ele tem maior risco
de evoluir com infecção. Não infectados pode evoluir com infecção nova dentro de 4 semanas. E o germe multiresistente, eles têm relação com vários piores prognósticos em termos de ACLF. E aí os caras pegaram disfunção orgânica, se tem disfunção renal ou cerebral especificamente. Por que elas duas? Porque as duas isoladas já davam mortalidade maior do que 15%. Então elas foram consideradas mais importantes. E a mortalidade de curto prazo, dividida em 3 categorias. Aqui é o score Cliff-SOFA original, que você vai graduar diferente do SOFA convencional. Esse aqui, por exemplo, ao invés de você vai levar em conta a encefalopatia hepática, a coagulação você vai levar em conta mais o INR, porque ele dá mais ideia de função hepática. E aí você vai acessar as funções orgânicas no paciente cirrótico, especificamente. E aqui é o Cliff-OF Score, que é o simplificado do Cliff-SOFA. Quando o paciente está dentro dessa área não circulada, ele teria disfunção, mas não seria classificado na síndrome, porque a mortalidade dele ainda é menor, mais baixa. Então, ele tem cirrose descompensada aqui. Aqui dentro, quando ele tem essas disfunções determinadas aqui, a mortalidade dele é aquela que foi definida em consenso acima de 15% em 28 dias. Ele tem, então, a síndrome, os critérios objetivos de ACLF. Se ele não tem disfunção ou disfunção única, sem aquelas mais importantes que eu falei, renal e neurológica, ele é 0. Se ele tem disfunção renal, e aqui disfunção renal, leia-se, disfunção renal dentro desse critério específico aqui, ó, já dentro dessa área destacada. Não é qualquer disfunção renal. Ou uma outra disfunção orgânica com a creatinina alterada, mas ainda que não está no critério do ACLF. Aí ele é 1. Se ele tem 2 daqueles critérios, ele é 2. Se ele tem 3 daqueles critérios, ele é 3. Dentre as disfunções, se você pegar a ACLF de um modo geral, a principal é renal, não é nem hepática. Isso aqui foi uma das coisas também que, quando eu fui estudar, eu achei contraintuitivo. A maioria dos pacientes vai ter disfunção renal e não necessariamente disfunção hepática, por exemplo. Então, a ACLF é uma síndrome que diz respeito à disfunção de órgãos no cirrótico, não é necessariamente específica à disfunção hepática. No grau 1, a renal é mais comum, no grau 2, a hepática, de fato, é mais comum, e no grau 3 não teve tanta diferença, eles tinham várias disfunções sobrepostas. Se você pega, por exemplo, aqui são as definições que eu já falei, se você pega a mortalidade, elas aumentam substancialmente com o score. Então, o score teve sucesso em conseguir dividir grupos mais brandos e mais graves de disfunção. Aqui nesse gráfico a gente pode ver isso. Se você tem, por exemplo, uma falência renal sozinha, você já chega naquela mortalidade combinada de 15%, então você já entraria como ACLF. E aí, quando você escala as disfunções, a mortalidade aumenta muito. Mas tem um porém. Você não vai fazer esse score só para dar diagnóstico. E nem só uma vez para prognosticar. Você vai ter a trajetória clínica dele, ela é reversível. Então, você pode ter um paciente que internou em ACLF grau 3, durante a internação ele virar um grau 2, um grau 1. Isso pode acontecer. E essa trajetória, para onde que ele vai, se ele vai piorar, se ele vai melhorar, ela é melhor predita no intervalo de 3 a 7 dias. O pessoal chamou isso de janela de oportunidade. E aí, dentro dessa janela de oportunidade, você pode recalcular o ACLF conforme suas intervenções. Então, você pode acompanhar esse paciente e ter uma ideia prognóstica dele. A gente tem vários scores prognósticos. Os mais importantes são o Cliff-ACLF Score e o NACSELD, que também tem utilidade nesses pacientes. Aqui é um print da calculadora, a gente pode acessar o site aqui e a gente calcular aqui o Cliff-COF, que é o Cliff-SOFA simplificado para diagnóstico e Cliff-ACLF para prognóstico. Ele vai combinar o Cliff-OF com algumas coisinhas, outras coisas como leucócitos, outros dados, e aí ele vai gerar essa ideia de prognóstico. E tanto o Cliff de descompensação aguda, não ACLF, quanto o Cliff-ACLF, nesses pacientes ele tem desempenho melhor para sensibilidade e especificidade do que mel de sódio e Child-Pugh. O manejo vai se tratar
dos precipitantes, do manejo específico das funções. A gente tem 2 guidelines importantes para isso, mas o cuidado é muito centrado no transplante. Então, a gente tem que ter o transplante sempre como missão nesses pacientes, a menos que ele tenha contraindicações que ele não feche os critérios. O manejo específico das funções, apesar de a gente estar definindo a síndrome agora, a gente ainda tem pouco tempo de estudo específico. Então, diferente, por exemplo, de síndrome de desconforto, a gente tem mais terapêutica já estudada, corticoide, prona, tudo mais. Aqui ainda é um pouco mais genérico, mas a gente já tem algumas coisas. Por exemplo, terlipressina ser evitada nos pacientes com ACLF grau 3, preferir contínua, monitorização de níveis de amônia, e dentre outras medidas específicas para cada órgão. Eu não vou detalhar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. A gente tem esses principais guidelines, o da Sociedade Europeia é um dos mais importantes aí. E o transplante, ele reduz aquela mortalidade que eu falei, naquela tabela de prognóstico, ela é aquela mortalidade quando o paciente não faz transplante. Justamente porque há uma redução de mortalidade importante, mesmo em ACLF até grau 3, o transplante. Você selecionando bem os pacientes, você tem uma redução de mortalidade. Foi em estudos observacionais. As complicações são frequentes, obviamente, e a sociedade recomenda a priorização de ACLF grau 2 e grau 3 nas listas de transplante. Eles recomendam um score MEL de sódio, mas a literatura, de um modo geral, ressalta que esses scores podem ter maior poder prognóstico para esses casos, e aí a gente ajuda a definir caso a caso. Então, o ideal é você listar pelo MELD, mas sempre acessando esses scores prognósticos. Tem alguns outros scores que variam, inclusive, a etiologia. Tem um que é muito específico para hepatite B. E também tem esses 2 scores que podem predizir risco de mortalidade pós-transplante. Então, eu acho que o ideal é a gente listar pelo MEL de sódio, mesmo a ACLF grau 3, acompanhar esse paciente na internação, redefinir, recalcular esses scores ao longo da internação e acessar esses aqui para ver mortalidade pós-transplante, e aí a gente listar ou não. Doador vivo, existe a possibilidade, mas é muito pouco estudado, não tem muita recomendação sobre isso, porque é muito pouco estudado. E aqui são alguns critérios que afastam o paciente do transplante. Uma fragilidade importante, aí ele traz critérios mais objetivos, sepse atual ou algumas colonizações prévias por bactéria. Algumas funções orgânicas, como, por exemplo, troca menor que 150, dose alta de droga vasoativa, paciente que está mal perfundido com lactato alto, ou sangramento ativo não controlado gastrointestinal. Os pacientes, eles têm uma predição de mortalidade pós-transplante alta, estão contraindicados a princípio. Ponto-chave na síndrome hepatorenal: não deve se fazer albumina de rotina para excluir diagnóstico, não precisa mais, você pode avaliar o status folêmico. Ela acontece como um contínuo que gera a ascite, gera a síndrome hepatorenal também, e a terlipressina ainda é a primeira escolha junto com a albumina, conforme necessidade. No ACLF, então, Cliff Sulfa para diagnóstico e os scores de prognóstico. É uma síndrome reversível, então a gente não... Esse paciente, quando ele é admitido em UTI, ele pode ter seu prognóstico ainda mudado, mesmo a ACLF grau 3, então você tem que observar como ele se comporta dentro dessa janela de oportunidade, lembrando que o transplante tem uma redução de mortalidade, você deve sempre considerá-lo elegível, a menos que ele tenha aquelas contraindicações, e fazer um manejo multidisciplinar com a equipe de transplante também para indicar. E é isso aí. Acabou.